Oi, pessoal, vamos começar. Vamos chamar a galera. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, galera! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Chama todo mundo aí, vamos começar! Vamos conversar hoje com o Nelson. Nós vamos falar sobre conhecimento e aprendizagem. Chama todo mundo aí. Manda os aviãozinhos. Vamos lá, pessoal. Vamos avisar a galera. Daqui a pouquinho o Nelson estará com a gente para bater um papo gostoso. Aqui no LAN Jana só tem fera, só tem o convidado massa. E cada um é melhor que o outro. Ou será que todos são iguais? Tá difícil de decidir, viu? Tá difícil de decidir quem é o melhor convidado até agora. E aí, Nelson, gostou da música? Isso é pra você, viu? Em sua homenagem hoje. Desde já eu agradeço pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, discutindo um pouquinho sobre essa trajetória tão bonita do seu aprendizado. Vamos lá, pessoal! E aí, vamos lá, pessoal. Vamos chamar o Nelson? Vamos conversar esse papo gostoso. Vamos chamar o Nelson. Ele já tá aguardando. Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá chegando. Sejam bem-vindos. Bom dia, galera. Bom dia, Jana. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, vocês estão ouvindo o Nelson? Para mim tá um pouquinho baixo. Dá uma olhadinha aí se tá todo mundo ouvindo ele, pra gente não ter que gritar. Tá melhor agora? Tá bom? Isso, melhorou um pouquinho para mim, mas ainda tá um pouquinho baixo, mas dá para te ouvir. Eu consigo te ouvir, eu quero saber se a galera consegue ouvir. Aí o Edu super ouvindo, o Márcio. Legal. Que bom, muito obrigada, Nelson, por participar. Desde já eu sou muito agradecida. Acho que você é um excelente caráter e profissional. Fora que é meu aluninho, né? Minha super professora aí. Super batida. Obrigada. Bom, Nelson, eu já te conheço um pouquinho. Algumas pessoas também, mas para quem está ouvindo e não te conhece, e os aviãozinhos aí que a galera tá enviando, né, para a galera que não te conhece, conta um pouquinho quem é o Nelson. Conta aí para mim. Vamos lá, então. Eu me chamo Nelson Luiz Bianchim, eu tenho 31 anos de idade, faço 32 agora no final do mês, então logo menos teremos uma festa na quarentena, né? Só que essa é mais isolado.
Atualmente eu trabalho na Lumen Treinamentos, eu sou diretor de vendas e marketing da Lumen. E na Lumen nós trabalhamos muito com desenvolvimento humano, com conhecimento, com aprendizagem, que é um pouquinho do que nós iremos compartilhar hoje, né, Jana? Falar um pouquinho sobre essa trajetória, né? Sim, sim. E aí, o que você tem feito que tem ajudado você assim a entrar nesse caminho? Você acha que foi o caminho certo, que é realmente por aí? Como que você acha? Você diz na questão de conhecimento, né? De aprendizagem. Isso. Olha, Jana, tem aquele ditado, né? Que quando a gente pode perder tudo, mas a única coisa que a gente não perde é o conhecimento, né? Entendo. Então, hoje, para mim, eu vejo que o quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou me conhecendo, eu descubro que tem um mar de oportunidades, uma infinidade de coisas que a gente pode crescer, que a gente pode se desenvolver. E isso é a magia do negócio, né? Que você, a partir do momento que você começa a se conhecer, você começa a conhecer novas habilidades, novos temas, você começa a dar aquele faniquito, né? Aquela vontade de querer mais, de se aprofundar mais. E isso é muito bom. E não só essa questão do autoconhecimento, mas também quando você descobre que você pode compartilhar o seu conhecimento com os outros. E esse conhecimento que você compartilha, as pessoas, tipo, te agradecem, faz a diferença para você. É algo que não tem preço. É algo que, para mim, hoje é algo que dá aquela tesão de querer mais o negócio, entendeu? Uhum. Então, eu sou meio suspeita para falar isso, né? Porque aprendizado, para mim, é absolutamente tudo. Mas eu queria saber exatamente quando isso começou. Como foi a sua trajetória? Porque você não sempre teve essa eureka de saber tudo isso que você sabe hoje, né? Não. Muito pelo contrário. Na época da escola, posso dizer que eu era aquela criança preguiçosa no sentido de aprendizagem, né? Nunca gostei de estudar na minha infância toda. Na verdade, até hoje, eu nunca fui aquela pessoa que... O nerd, né? Que muita gente fala, né? O CDF, que depois da aula vai, pega o caderno, começa a anotar, começa a estudar e tal. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu absorvo conhecimento muito fácil, mas eu nunca me peguei muito no sentido de pegar, por exemplo, época de prova, que tinha muitos amigos meus que passavam um mês estudando para a prova. Normalmente eu chegava na hora, dava aquela lidinha lá e o que eu lia já meio que usava para a prova. Então, tanto que na minha época de escola nunca repeti de ano, mas eu nunca fui uma criança, um adolescente assim muito dedicado nesse sentido. E o incrível é que toda vez que, principalmente que os meus pais me cobravam que eu tinha que estudar e tal, eu ia, estudava e eu ia muito bem. Só que, sabe aquela preguiça de querer estudar? Eu acabava levando nas coxas, digamos assim, né? E isso, eu tinha, tipo, a lei do mínimo esforço, aquele negócio, eu vou fazer o arroz com feijão. O arroz com feijão tá bem feito. E não tava... Opa, caiu. Caiu. Relaxa. Continua aí, pode contar. O pessoal tá te ouvindo. Era algo que, tipo, eu não sentia valor naquilo. Então, eu ia empurrando com a barriga. Tanto que, quando eu passei do processo de sair da escola para ir para a faculdade, eu pensava, odeio matemática, odeio física, odeio química. Eu quero qualquer matéria, qualquer formação que não me exija isso. E eu sempre fui uma pessoa que sempre me comuniquei muito bem com as pessoas, sempre tive facilidade nesse sentido de falar, tanto que na época da escola, normalmente eu que apresentava os trabalhos e tudo, então para mim é muito natural. Então eu falei, bom, vou fazer um curso que não me traga esse desafio da matemática, de números, né? E acabei optando por fazer publicidade e propaganda. E aí foi que falei, eu sou criativo, gosto dessas coisas e tal. E foi aí que eu comecei a faculdade. A faculdade
também foi muito, da mesma forma que eu fui levando a escola, eu também fui levando a faculdade. E, assim, conheci muita coisa, aprendi muita coisa legal, mas ainda não via muito valor naquilo. Então, como eu sou apaixonado pela área comercial, sempre, tanto que quando eu trabalhei com os meus pais, que os meus pais tinham um comércio, os vendedores iam lá para vender no comércio dos meus pais. Eu falava, nossa, eu quero ser vendedor. Nossa, eu quero ser vendedor. Falava para todos os vendedores, entregava o meu currículo. Eu falava, meu, me leva lá, quero trabalhar com vocês, né? Então, eu nunca... Aquele valor pelo conhecimento eu acabava não valorizando tanto. Entendi. Então, eu acho que eu não tinha ainda maturidade e conhecimento de que aquilo poderia fazer a diferença para mim, né? E acho que isso é que nem o Zé fala muito nos treinamentos dele, né? Que tudo tem a hora para começar e tudo tem a hora para terminar, né? Então, eu acho que ainda não era a hora de eu começar nesse clique do conhecimento eu não estava preparado, digamos assim, para entender de fato o que era o conhecimento para mim, né? Certo. É assim, às vezes a gente acha que a gente faz tudo errado, mas não, né? Às vezes é só o momento errado, né? E o saber o momento certo ajuda bastante, né? Porque você tá pronto. É a mesma coisa que a gente querer plantar uma fruta e querer comê-la no dia seguinte. Não vai rolar. Ela ainda é uma semente, ela não tá pronta para ser comida, né? Pode ser a sua fruta favorita. Não vai rolar, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, que o momento certo faz também com que você esteja receptivo para aprender e obter aquele conhecimento que vai te levar para um outro nível, né? Mas isso não impede ninguém de buscar, porque como que você vai saber se está o momento certo ou não? Exatamente. Certo? E um exemplo bem claro para mim é a aprendizagem do inglês, que hoje você é minha master professora aí de inglês, né? E eu fiz aula em diversas escolas. A minha mãe e meu pai gastaram uma grana preta comigo ali, comprando kit de material de escola e pagando. Eu fiz, pode-se dizer aí, uns 4, 5 anos de inglês entre uma escola e outra. Mas eu não via valor naquilo. Então, sabe quando você faz só para cumprir tabela? Foi muito isso. Então... eu tenho muitos alunos nessa situação, Nelson. Não aconteceu só com você. Isso é muito comum, principalmente aqui no Brasil, né? O ensino do inglês foi visto como tapa-buraco durante muitos anos do currículo na escola. E muitas pessoas foram prejudicadas com isso, porque se desde o momento colocassem a devida importância de aprender não estou falando especificamente de um inglês, porque às vezes a pessoa se identifica com o francês, se identifica com o espanhol. Estou falando de um aprendizado de uma outra língua, né? Se tivesse sido dado a mesma importância que foi dado para o português, como é dado lá fora. Lá fora, por exemplo, as crianças, elas praticamente a terceira língua, que é uma coisa opcional, mas uma segunda língua é praticamente já natural para elas ter que aprender, né? Muitas optam na Inglaterra pelo francês, pela proximidade da França, mas tem também pessoas que vão além e aprendem outros idiomas, né? Por exemplo, na Inglaterra eu tive a oportunidade de ver diversas escolas mesmo, dedicadas a diversos idiomas. Até porque eles tem muitos indianos lá, né? Em um dia em Londres, você consegue escutar pelo menos 257 diferentes idiomas dentro do metrô. Caramba, é coisa pra caramba, né? Exato, exato. Isso pode estar misturado dialetos? Pode, mas é o que eles disseram que é possível ouvir no metrô de Londres, né?
Mas e depois desse primeiro contato assim com o autoconhecimento, para onde te levou isso, essa jornada? Que descobrimento que você fez, que descobertas que você fez que realmente impactou você? Olha, para mim, Jana, o grande clique que eu tive, né, na minha jornada do conhecimento, eu fui convidado por um grande amigo meu e trabalha junto comigo, que é o Márcio. Ele me convidou, a gente estava conversando, ele me convidou, falou, cara, vou participar de um evento que é foda pra caramba, que é de autoconhecimento e tal, acho que você deveria participar. E eu falei, fiquei empolgadão, eu sempre fui uma pessoa muito empolgada com as coisas, você não precisa ficar tentando me convencer. Falou 2, 3 vezes, eu gostei da ideia, eu falei, é isso que eu quero. Legal. E ele me convidou, eu falei, demorou, vamos lá, bora lá junto, né? E eu fui junto com ele em um desses treinamentos de inteligência emocional. E lá para mim, foi o primeiro contato que eu tive com isso. E foi uma porrada atrás da outra. Tipo, reflexão pra caceta. Eu tinha, acho que 23 anos, 23, 24, enfim. Eu tava meio descontente profissionalmente, tava meio perdido, tinha feito algumas mudanças profissionais ali que acabou sendo muito, muito pautadas na minha falta de maturidade. E quando eu tive esse contato com o autoconhecimento, com esse lance da inteligência emocional, eu comecei a refletir falando, caramba, olha o que eu tô fazendo, tipo, olha o rumo que eu tô tomando, né? Uhum. Eu tava sabe, Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida me levar, e pra onde a gente chega, né? Aí foi que eu comecei a falar, peraí, tem coisa que dá pra se desenvolver e dá pra potencializar muito mais do que eu tô tipo, subestimando o meu potencial, né? Uhum. E aí foi que eu comecei aquela coisa, a vontade de conhecer mais começou a aflorar. Daí eu comecei de fato, eu tive um primeiro contato com a Lumen, inclusive, que a empresa com que eu trabalho hoje. Eu tive um primeiro contato em 2014 e 2015 e foi um mar de conhecimento que começou a transbordar na minha carreira, na minha vida, que foram vários, como é uma consultoria de treinamentos, eu comecei a ter contato com uma infinidade de conteúdos que eu nunca tinha tido contato antes, né? Entendi. Inclusive em 2014, 2015 foi o ano que eu ouvi pela primeira vez a palavra coach. Eu até então não tinha ouvido falar, participei de alguns fóruns, participei mais no interesse comercial da coisa, né? Porque para tentar criar network. Mas aí foi algo que eu comecei a entender um pouquinho do que era feito, o que o coach ele proporcionava. E aí também eu comecei a ter mais contato com outros tipos de treinamento, com treinamento de desenvolvimento de liderança, treinamento de gestão do tempo, de produtividade. Daí eu comecei a conhecer diversas áreas, daí eu comecei a falar, conhecimento não resume a escola e faculdade. Tem um mar de outras oportunidades no conhecimento e o principal, o autoconhecimento, porque muitas das minhas atitudes eu não entendia o porquê que eu fazia isso, o porquê que eu fazia determinada coisa. Então, aquilo era algo que, para mim, a partir do momento que eu parei e falei, cara, dá para potencializar muita coisa, dá para mudar muita coisa que eu faço hoje. Aí foi algo que abriu a porteira. Daí eu falei, agora eu quero mais, agora eu quero conhecer. De fato, eu quero começar essa jornada que até então estava adormecida, essa vontade, sabe, Jana? E aí foi que eu comecei a olhar o meu desenvolvimento, a parte da minha aprendizagem de uma maneira diferente. Que antes eu aprendia por obrigação. Por exemplo, logo que eu acabei a faculdade, eu ainda trabalhava na Ambev, que foi uma das minhas primeiras, das primeiras empresas que eu comecei a minha carreira profissional. Eu acabei a faculdade, a minha decisão para após a faculdade foi muito pautada numa conversa com um gestor. Eu falei para ele, cara, o que você acha? Que eu faço uma pós-graduação ou eu faço inglês? Na época eu fui perguntar isso para ele. Ele falou, olha, eu tenho uma oportunidade aqui
que você vai ter, tem como ter um incentivo da empresa para fazer uma pós-graduação. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Vou fazer uma pós-graduação, então. Você falou, vou fazer pós-graduação. Mas eu fui fazer a pós-graduação não pensando no que era importante para mim, mas pensando que para a empresa que eu estou trabalhando vai ser importante. Então, no começo, mega empolgado. Passou 6 meses, 1 ano que estava fazendo, começou a baixar aquele nível de energia, começou a cair. Eu estava fazendo de uma maneira mais forçada, não porque eu queria, mas porque a empresa queria que eu fizesse. Então aí, sabe, quando aquilo não estava despertando aquela vontade de aprender. Não era natural, né? Não era. Isso eu vejo nos meus alunos aqui. O que acontece? Muitas vezes, eles até como você, fizeram diversos cursos quando eram criança, mas eram forçados a fazer. Não porque eles queriam fazer, ou porque eles gostavam do idioma, ou porque eles achavam interessante saber um outro idioma. E aí, como tudo na vida, você sobe, né? E aí o seu nível de energia vai caindo, porque você está fazendo por uma outra pessoa. Exatamente. Agora, quando a gente faz algo porque a gente quer, porque a gente acredita naquilo, né? Eu, por exemplo, eu falo que eu não trabalho, né? Porque eu só me divirto com vocês. Então, assim, é algo que para mim eu faço por horas, óbvio. Eu canso fisicamente? Sim, eu sou um ser humano, obviamente que eu canso. Mas eu tô dizendo cansar de fazer, né? Não me cansa, me traz prazer. Justamente por isso, porque eu amo o que eu faço, né? Sim. Então, é importante isso. Você saber se conhecer, saber o que te agrada, saber o que você quer. Aí sim, você realmente vai estar adquirindo um conhecimento com substância, né? Mas antes de eu entrar nessa sua jornada aí, começando entrar assim de como você chegou até a Lumen, eu quero saber uma curiosidade minha, porque eu amo os livros, como você sabe. A Lumen é só livro? Não, a Lumen não é só livro. Entendi. Então a gente já fala, segura aí um pouquinho que a gente já fala sobre isso. Mas aí me conta, continua a sua jornada em direção a essa pessoa maravilhosa que você é hoje. Olha, Jana, é o que você falou, né? A questão de você realmente passar a ver o valor naquilo que você tá se propondo a fazer, né? E a partir do momento que eu comecei a ver valor no meu desenvolvimento, eu posso dizer que a minha carreira mudou demais. A minha jornada profissional mudou demais e a minha jornada pessoal mudou demais. O meu cunhado até uma vez falou brincando para mim que a primeira vez que eu tive esse contato com autodesenvolvimento, com essa questão do autoconhecimento, ele falou, cara, você era um ogro e agora virou uma flor, né? Tipo, eu sempre fui muito bruto com a minha forma de lidar, né? Daí você começa a ver que existem várias maneiras de fazer diferente as mesmas coisas que você faz e os resultados são muito melhores. Então, tudo aquilo eu comecei a ver que o conhecimento que eu estava adquirindo estava me ajudando a ter resultados melhores. Então, foi aí que eu comecei a de fato, valorizar o que eu estava buscando, a valorizar o conhecimento que eu estava adquirindo. Então, eu comecei a ter atitudes diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre fazia muito, enquanto eu por exemplo, estava preso no trânsito, normalmente o que eu fazia? Ficava ouvindo rádio, ficava ouvindo notícia. Na maioria das vezes eu ficava ouvindo desgraça, né? Colocava na rádio para ouvir jornal e tava lá falando de tudo quanto era coisa ruim que tava acontecendo. Daí eu comecei a parar e falei, pera, vou fazer diferente. Eu comecei a ouvir podcast, eu comecei a buscar canais no YouTube que pudessem agregar conhecimento para mim. Então, tudo isso foi mudando a minha postura, o meu desenvolvimento. Porque a gente começa a absorver, na verdade, a gente é moldado absorvendo muito, muito conteúdo genérico. A gente vai vendo exatamente, eu gosto um pouquinho disso, eu gosto um pouquinho daquilo. Então, a gente começa a absorver tudo que vai chegando na gente.
A partir do momento que a gente toma essa consciência, que a gente começa a aprender aquilo que, isso agrega conhecimento para mim, isso agrega valor na minha jornada, você começa a ser mais seletivo. Entendi. Então você começa, esse tempo que eu tô aqui, eu vou aproveitar para ouvir coisas que vão agregar conhecimento para mim, que vão me desenvolver, que eu vou crescer como homem, como profissional, como gestor. Então, a mentalidade começou a mudar. A gente fala na Lumen, né? Eu tive uma mudança de mindset. A minha visão de mundo começou a mudar. Eu comecei a enxergar as coisas que, para mim, antes era baboseira, que, para mim, antes era coisa que não tinha sentido. Eu comecei a olhar como falar, peraí, isso daqui é importante para mim. Isso daqui vai me ajudar. Você começa a fazer link. Não, se eu aprender isso daqui vai me ajudar a fazer aquilo. Eu vou conseguir fazer mais fácil tal situação. Por exemplo, até que a gente falou do inglês, que hoje, para mim, eu vejo como algo que é fundamental no meu dia a dia. Coisa que até 2, 3 anos atrás, eu não via tanto valor nisso. Eu trabalhava numa grande instituição financeira, que lá não necessariamente você precisa do inglês para poder se desenvolver, para poder crescer profissionalmente. Então, para mim, o que eu falava, o inglês para mim não é importante. Daí hoje eu vejo e falo, se eu tivesse aprendido inglês antes, para mim, a minha jornada agora na Lumen seria muito mais fácil. Nós, dentro da Lumen, nós temos várias conexões com empresas do mundo todo, e todas elas dependem do inglês para conteúdo, para conferência, para webinar. Tem muita coisa que, se eu tivesse visto esse valor antes, para mim seria melhor. Mas entendi. Essa jornada foi me trazendo essa clareza, essa facilidade no desenvolvimento, né? Eu gostei dessa frase, hein? Eu não sei quem é, você tá com o nome da empresa, eu acho, é Web Grip Informática. De tudo sei um pouco, desse modo não sei nada. Eu gosto muito de Sócrates, porque eu sou velha, né? Velha, gosto de coisa velha. Então, assim, eu só sei que nada sei. E com isso eu busco saber, né? Porque o pior erro da pessoa é achar que já sabe tudo. Exato. A partir do momento que você achar que você sabe tudo de tudo, você sabe tudo que você precisa saber, você começa a morrer internamente, né? E quando você começa a morrer internamente, né? Eu já falei isso várias vezes, entendeu? O continuar aprendendo, independente de que idade você seja, faz com que você, inclusive, evite doenças mentais, né? Então, é muito, muito, muito interessante você sempre estar nessa busca, né? E não que seja uma coisa incansável, eu nunca vou saber tudo, então eu vou desistir. Não é assim. Porque então, você nunca vai saber tudo, porque o mundo está sempre em evolução. Mas você sempre vai saber mais do que ontem. Que é um exemplo muito claro disso que você está falando. Olha o momento que a gente está vivendo agora. A gente está num momento de quarentena. Ninguém imaginou, em fevereiro, depois do... no carnaval já se falava um pouco, mas em janeiro, ninguém imaginava que todo mundo estaria nesse momento já há 2 meses dentro de casa, tendo que trabalhar de dentro de casa, e tendo que aprender um monte de coisa nova. Se a gente se fecha ao aprendizado, a gente fala, eu já sei tudo, eu não preciso disso, você começa a se fechar para o mundo. Quem sabe tudo nesse momento, quem tem esse sentimento, eu sei tudo, nesse momento agora de quarentena, tá sofrendo pra caramba. Porque se a pessoa já sabe tudo, como que ela vai aprender a se adaptar a nesse novo momento que a gente está vivendo? Existe agora uma nova forma de, principalmente eu que trabalho na área comercial, que trabalho na área de marketing, é um novo momento, você tem que se comunicar de uma maneira diferente, você tem que aprender a lidar com a situação de uma maneira diferente, porque se você se fecha, se fala, eu sou o vendedor fodão, eu já sei tudo, meus clientes me amam, tudo que eu falo, eu vendo que nem água. Chega num momento como esse, a pessoa começa a querer usar a mesma abordagem de antes da quarentena. Exato, isso é o que a Su e a Ana fazem na Varejo. Você lembra que elas estiveram aqui, né, sendo representadas.
Elas ajudam Primeira live, os né? vendedores do varejo a ver uma nova perspectiva, fazer transição de carreira e também mudar esse estilo, esse jeito de achar que eles já sabem fazer tudo, entendeu? Ó, o Marcos também falou, ó, nossos resultados são gerados pelos nossos comportamentos totalmente, Marcos, concordo com você. Nossos comportamentos são gerados pela nossa visão de mundo, nosso modelo mental. Exato. É parar com essa história de meu pai me ensinou assim, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assado, e continuar repetindo. Você é um ser humano individual, você tem a sua própria perspectiva. Né? O seu futuro está na sua mão, na mão de ninguém. Até no seu caso, por exemplo, você começou a ter aula comigo primeiro, certo? Exato. Aí foi você que obrigou a Gi a ter aula comigo? Não, longe disso, até porque tentar obrigar alguém a fazer alguma coisa, a minha experiência pessoal é que não dá certo quando você tenta forçar a mudança, né? Ela, até nesse sentido, é a grande virada do jogo, né? Você normalmente até eu participei de uma live essa semana que a gente estava falando muito disso. O nosso instinto é querer fazer com que a outra pessoa mude pra gente. Só que a mudança principal, ela não vai de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Se você quer que alguém mude, começa você mudando. É assim que as coisas fluem naturalmente, né? O seu nível de esforço para mudar você pode ser muito, muito mais efetivo e menos trabalhoso do que você tentar mudar outra pessoa, porque você não sabe se a pessoa está disposta a realizar aquela mudança. Então, tem muito disso, né? Dentro do conhecimento, da aprendizagem, você vai tendo mais clareza dessas minúcias que a gente tem no nosso dia a dia, né, Jé? E assim, o pessoal tá filósofo aqui, hein? Hoje você tá provocando só os grandes mestres da palavra a falar, ó. O segredo do êxito está na constância e na pureza do propósito. E o conhecimento nos auxilia constantemente nesse aprendizado. Foi o Alex que nos deu essa pérola aí. Miura é um grande parceiro meu, trabalhamos junto no Banco Itaú. Ele me ajudou muito nessa virada de chave que eu tive quando eu saí do Banco Itaú e fui para Lumen. Muito foi de várias conversas que eu tive com ele, desde quando a gente se conheceu. E ele foi uma das pessoas aí que influenciaram muito nessa minha nova jornada que eu estou hoje, digamos assim. Já falei algumas vezes para ele também está numa nova jornada pessoal ali, profissional, então o cara é fantástico aí. Legal. Os nossos amigos nos ajudam também a ter com quem a gente convive, escolher melhor as pessoas, quem estão ao nosso redor, né? Porque se a gente se junta a pessoas negativas, que estão sempre na mesmice e querem aquela vida de ué, né? Que eu chamo aquela vida de ué, né? Então, assim, isso também, você pode até ser forte, mas isso esbarra em você. Você concorda com isso, Nelson? Olha, Jana, na nossa jornada, a gente vai a partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente começa a ver que aquela conversa que a gente teve, que a gente tinha na nossa rotina, já não começa a ter tanto sentido. A gente começa a ver que as pessoas que reclamam demais, aquela pessoa negativa, ela começa a trazer uma energia carregada para você que você fala, eu não quero isso para mim. E naturalmente, a partir do momento que você vai tomando conhecimento, que você vai se conhecendo e vendo que existem formas melhores de fazer no seu dia a dia, você começa naturalmente a evitar esse tipo de conversa. E principalmente quando a gente está no mundo corporativo, que a gente está no nosso dia a dia, é super natural a gente trabalhar com pessoas mega negativas que só veem desgraça naquilo que tá vivendo. Eu me lembro muito bem, na época que eu trabalhei na Ambev, tinha um vendedor que trabalhava junto comigo que o cara só reclamava. Que aqui é uma porcaria, que aqui é muito ruim, que não sei o quê. O cara até esses dias atrás estava trabalhando lá. Eu não sei se ele ainda tá lá, mas até esses dias ainda trabalhava como vendedor lá. Daí você fala,
o cara reclama, 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 mas não larga o osso, né? E Uhum. quantas vezes a gente não tem no nosso dia a dia aquela pessoa que você vai conversar e parece o cavaleiro do apocalipse, né? Você vai falar, "E aí, como é que você tá?" Da pessoa, ah, tamo indo, né? Empurrando com a barriga, vou levando e tal. Você fala, pô, que ânimo que você vai ter para conversar com essa pessoa? Tipo, você começa a ver que existem pessoas que vão agregar muito valor na sua vida e existem aquelas pessoas que só vão, tipo, se lamentar da vida. E você Uhum. tem o discernimento de saber se o que vale mais a pena você ficar se apegando, porque desgraça atrai, né? Porque Sim, senão os jornais não teriam tanta audiência como tem hoje. é Então, verdade. se você faz essa escolha, a partir do momento. Mas isso, Jana, é algo que o conhecimento e o autodesenvolvimento influencia. Porque se você ainda não tem clareza disso, você entra no jogo. A pessoa reclama, fala, ai, tá tudo muito ruim. É mais ou menos assim, quarentena. Ai, eu não aguento mais ficar em casa, tá um tédio, tá um pé no saco, não tem mais nada Uhum. para fazer, e não sei o quê. Uhum. Daí se você entra nessa pilha, você fala, pô, é verdade, né? Nossa, tá uma porcaria, não aguento mais. Nossa, ó o governo, é briga, é presidente não sei o quê, é governador não sei o que lá. Você começa a entrar, você é sugado, a sua energia drena, você sai Uhum. carregado depois disso. Você tem a escolha de falar, meu, que bom que eu tô em casa agora, que bom que eu tô tendo mais tempo para poder aprender. Olha quantos treinamentos gratuitos que estão sendo liberados na internet. Nunca as pessoas tiveram tanto acesso de material de qualidade em tão pouco tempo, de forma gratuita. Tantas É, pessoas fazendo webinars, fazendo treinamentos online, que estão gerando conhecimento para tanta gente, mas assim, não tem mais nada que presta na TV, não aguento mais assistir a mesma coisa. uhum. Você assume ou protagonismo ou vitimismo. Ficar em cima Aham. do muro não tem como. Então, Exato. você com o conhecimento, você começa a fazer essa escolha. Ou do protagonismo ou do vitimismo. Eu percebi isso em você quando você teve o seu problema de saúde recentemente, né? O problema que você teve com as suas costas. Você ficou ali firme, mesmo tendo que passar por tudo que você passou. Agora você tá bem, graças a Deus. Mas Graças você a Deus ficou mesmo, firme. né? Eu não vi você reclamar, falar, não, cancelou a aula assim quando realmente não tava mesmo, mas estava ali forte, né? Então, assim, É, esse é importante que você tenha isso em mente, né? Que você possa saber que você tenha em mente tudo que você quer fazer. Se você põe uma positividade nisso, você passa por isso com mais tranquilidade, né? exatamente. Assim, problemas, Jana, sempre vão existir. Não existe aquela vida que fala, tá tudo 100%, eu não tenho problema nenhum. Eu até brinco que normalmente a vida é que nem um jogo de videogame. A gente tá no nível 2, a gente vai ter problemas de nível 2. A gente tá no nível 3, a gente vai ter problemas proporcionais ao nível 3, que vai fazer com que você suba pro nível 4. Então, a todo momento, a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, sempre vão surgir problemas, empecilhos, que vão te dar oportunidade para você crescer, para você se desenvolver. Porque se a vida não te proporcionasse esse movimento, a gente não iria conhecer novas coisas, não iriam conhecer novas formas. Pô, a gente está aqui falando pelo celular, fazendo uma live, conversando sobre desenvolvimento. Há 5 anos atrás, a gente nunca iria imaginar que isso seria possível de ser feito. Então, Exato, você vê exato. que as coisas elas vão evoluindo de uma tal maneira que a vida te dá a oportunidade. Ou você se lamenta daquela dificuldade que você está tendo e se joga no fundo do poço e fica reclamando, ou você fala, pô, tô com esse problema, tenho que superar. Quais são as formas que eu vou superar isso? E buscar a solução. O que você Uhum. foca se expande. Se você só foca no problema, só vai aparecer problema. Exato, exato. E aí, essa jornada com a Lumen, como é que foi?
No ano passado, mais ou menos ali em torno de de junho a julho, o Márcio que é o CEO da Lumen, né, o fundador da Lumen, eu tenho uma relação de amizade com ele já de longa data. Inclusive, eu conheci o Márcio quando eu tinha acho que 12 anos de idade. Então, a gente sempre manteve muito contato, mesmo depois que eu trabalhei com ele de 2014 até 2015, depois eu fui para trabalhar no Banco Itaú. E hoje, no ano passado, antes de chegar a minha volta à Lume, a gente sempre manteve muito contato. E ele brincava bastante, ele falava, um dia você ainda vai voltar a trabalhar comigo, hein? Eu falava, quem sabe, né? Quem sabe um dia e tal. E surgiu, eu estava muito bem aonde eu estava me desenvolvendo muito bem profissionalmente, tinha uma possibilidade de encarreiramento que eu enxergava com muita clareza, até em conversas com gestores e tudo mais. Mas aí surgiu o Márcio com a proposta de me chamar para trabalhar novamente com ele na Lumen, aí como facilitador, como um dos treinadores da Lumen, e também para trabalhar em parceria junto com ele, junto com o Marcos. Inclusive o Marcos está aqui junto com a gente aqui na live. Uhum. E ele me chamou, ele falou, Nelson, vamos conversar, quero conversar contigo. Aí ele me fez essa proposta, eu falei, pô, eu trabalhava dando treinamento na área de seguros do Itaú, e o que me dava aquele negócio, aquele sentimento mais gostoso de se ter, era quando eu dava treinamento para ensinar a pessoa formas diferentes de vender aquele mesmo produto. Eu falava, tenta fazer dessa forma, faz assim, faz assado. E a pessoa, depois que passava pelo meu treinamento, conseguia alcançar o resultado que ela estava buscando. E eu recebia o recado do gerente regional, do superintendente, agradecendo, falou, pô, Nelson, obrigado, que aquele treinamento que você deu para minha equipe, o resultado melhorou muito. Esse era o melhor reconhecimento que eu tinha lá dentro da minha área. Eu falava, meu, que negócio do caramba, eu quero mais para mim disso. E aí, quando o Márcio e o Marcos chegaram para mim e falaram, meu, vem para a Lumen para nos ajudar nessa jornada, eu falei, olha que oportunidade, tá tudo muito bem agora. Então, ou eu busco sair da zona de conforto, porque eu estava na minha zona de conforto, porque eu estava com as coisas sob controle. Ou eu saio da minha zona de conforto e tento me desenvolver e aprender ainda mais a uma nova jornada, até porque logo que eu entrei na Lumen, eu não entrei cuidando de vendas e marketing, mas eu entrei cuidando do administrativo. Eu falei, Márcio, eu vou ser bem sincero, beleza, dá treinamento para mim de boa, mas, cara, eu não tenho muita familiaridade com o administrativo. Daí o Márcio virou para mim e falou, Nelson, relaxa, cara. Eu sei que você vai dar o seu melhor para aquilo que a gente precisa. E a gente tem pessoas capacitadas para poder entregar o resultado que você quer, que você precisa. Então, vai na fé. Legal, Daí, legal. Quando eu cheguei na Lumen, eu me deparei com um monte de coisas que eu não era familiarizado, apesar de ter trabalhado em banco, que é uma instituição financeira. Eu cheguei, comecei a ver fluxo de caixa, relatório financeiro, comecei a ver uns negócios, eu falei, caraca, velho, o que é isso, meu? Então, eu cheguei pro Paulo, que é a pessoa de administrativa lá da Lumen, e falei, Paulão, vamos lá, o que tá acontecendo hoje? O que você tem dificuldade? O que tem? A gente começou a direcionar, ele me ensinou coisa pra caramba de tributação, de Simples Nacional, de lucro real, lucro presumido, que eu nunca na vida imaginei que eu fosse aprender. Daí eu comecei a desenvolver uma outra parte que é a liderança, no sentido de poder extrair o melhor que tem dentro de cada um, que é que quando você é gestor, você começa a ver que você aprende muito mais com o seu liderado do que você ensina ao seu liderado, isso foi para mim um exemplo muito claro quando eu comecei nessa jornada, essa volta na Lumen, né? E eu comecei a aprender demais junto com as pessoas que trabalhavam junto comigo, com o Paulo, com o Carlos, com o Bruno. E aquilo começou a dar resultado, a gente começou a tracionar a nossa área administrativa muito bem, a gente começou a mudar a forma de fazer algumas coisas.
E aquilo foi algo muito legal. E não só isso, mas também a partir do momento que você começa a ver que quando você começa a colocar em prática todo esse conhecimento que você vai adquirindo, você começa a crescer pessoalmente muito mais rápido. Que hoje em dia eu vejo que a gente está também vivendo um momento numa linha muito tênue entre você aprender e botar em prática ou você aprender e guardar para você. Porque uma das coisas que eu vejo que é fundamental nessa nossa jornada é você ensinar os outros também tudo o que você aprende e colocar em prática o que você aprende, né? Tem aquela Conhecimento parado apodrece, Nelson. Apodrece. Você apodrece e o conhecimento também. O conhecimento, ele é vivo, ele precisa ser passado, ele precisa ser transmitido. Inclusive, já aproveitando o gancho, eu vou ter uma pessoa do mercado financeiro aqui falando comigo. Pô, que legal, isso é legal. Então aguardem. Tem muito profissional muito bom vindo por aí. E aí, ó, a Isa que entrou, ela pode até compartilhar desse mesmo sentimento que eu. Nós somos professoras e nós precisamos passar o conhecimento. O conhecimento precisa ser passado, né? Senão ele morre. Ele não é só quando você transmite o conhecimento que ele cresce, ele se expande, ele evolui, né? E a gente tem a oportunidade de ver formas diferentes, opiniões diferentes sobre aquilo. É apenas quando se transmite. Então, nós temos aí aproximadamente uns 10 minutos. Eu falo que quando a gente fica guardando muito conhecimento, a gente começa a ter obesidade mental, né? Você fala, tanto conhecimento, a gente tem tantas possibilidades de aprender hoje em dia, mas de nada adianta você ficar guardando para você e não coloca nada em prática, porque você começa a ter a obesidade mental, aquele negócio que eu sei muito, mas não executo nada. É a pessoa que só vive na teoria, mas a prática que é bom nada, né? Exato. E você não perde o conhecimento que você transmite. Pelo contrário, é como a Isa acabou de dizer, conhecimento compartilhado gera mais conhecimento. Exatamente. Então você não precisa ter medo de transmitir o que você sabe, porque vai ter sempre alguém que pode agregar aquele conhecimento e você se tornar ainda maior ou melhor do que você é naquele momento, né? Por exemplo, o meu filho é um caso crítico disso. Ele entende de muita coisa o tempo todo. Ele sabe muito, ele lê muito, ele entende muito de um assunto, mas ele tinha medo de começar a gravar os vídeos e ajudar os colegas dele a entender e saber aquilo que ele sabia, entendeu? A partir do momento que ele fez, ele falou, é mais fácil do que eu imaginava. E porque você só precisa começar. Quando eu comecei a fazer essas lives, eu não entendia de nada de live. Eu lembro quando a gente cai, porta abre, barulho, né? Tem tudo acontecendo. Mas assim, aos poucos a gente tá melhorando. Mas né? mais ou menos aquilo. É crescimento. É mais ou menos o medo do novo, né? É um negócio que, é sair da zona de conforto. Exato. Eu falo porque, para mim, também é algo novo. Participar, por exemplo, da live. Não é algo que eu tô super habituado. Eu não sou habituado a ficar gravando vídeos, me vendo em vídeos. Mas a partir do momento que você fala, foi a primeira vez, você começa a ver, é mais fácil do que eu pensei, é mais simples do que... A gente vai colocando aquele monte de monstro na nossa cabeça, tipo, aquela insegurança vai gerando, daí você fica, cara, eu tenho a escolha, ou eu fico paralisado e não faço nada, ou eu fico ali travado no meu medo, ou eu falo, não, medo existe e sempre vai existir, então bora enfrentar o medo, cara. Daí você tem essa escolha a fazer no nosso dia a dia, né? Exato. E aí, o que acontece? Ó, por exemplo, você é a sua segunda live da semana. Eu ouvi a sua live. Você estava falando sobre o livro, né? O Mindset. Exato. A gente estava conversando. Eu li o primeiro capítulo que você me mandou. Muito bom. Ele eu recomendo fortemente, que o livro Mudança de Mindset, ele é um best-seller
nos Estados Unidos, e hoje nós na Lumen trabalhamos com esse livro. Nós temos o treinamento que se chama Mudança de Mindset. Inclusive o Marcos, que está aqui junto com a gente, ele arrebenta no treinamento Mudança de Mindset. Ele é um cara fantástico ali dando treinamento, uma das melhores pessoas que eu já vi em sala. Marcão é show de bola. Esse livro aqui, ó, Mudança de Mindset. Gente, eu recomendo, hein? Bora comprar o livro. Até quem quiser, pessoal, tem o Instagram da Lumen, é lumen.com.vc. Entrando no perfil da Lumen, no link da bio, tem o primeiro capítulo grátis para quem quiser conhecer um pouquinho o livro, e também tem o link para você poder comprar na nossa lojinha da Lumen o livro Mudança de Mindset. E esse livro, ele traz muito essa questão do conhecimento, do autoconhecimento, no sentido de como que eu enxergo o mundo, qual que é a minha visão de mundo, como que é o meu modelo mental, né? E quando a gente entende melhor essa maneira de ser, essa maneira de enxergar o mundo, você começa a ver o quanto que a gente tem de oportunidade de ter atitudes diferentes, de ser uma pessoa melhor e de se desenvolver no nosso dia a dia, né? Nós temos aí, Nelson, infelizmente, uns 10 minutinhos só. Então... acabando o nosso tempo aqui. Exato. O Instagram não perdoa. Ele aqui é corte na certa, né? Exato. Então, fala aí pra gente. Nós falamos do passado, falamos do presente, e aí o futuro? Como é que vai ficar o futuro? Olha, Jana, a gente vive num mundo VUCA, né? Que é um mundo um mundo volátil, incerto, que está todo momento trazendo novas situações para a gente, novos normais, né? Que hoje a gente está ouvindo muito isso na mídia, né? Tem inclusive aqui na TV eu vi essa semana que vai ter um programa que chama O Novo Normal. Daí você vê, poxa, olha quanta mudança que vem acontecendo. Existem diversas formas de aprender. Desde para quem gosta de ler, tem os livros. Para quem é mais visual, tem vários treinamentos, vários vídeos na internet que ajudam demais no desenvolvimento. Assim como também para quem é mais auditivo, tem os podcasts. O que eu falo entenda o que melhor funciona para você. Porque o que funciona bem para mim pode ser que não seja o melhor para você, e isso é super natural. Eu encontrei a minha forma de aprender, que eu gosto muito, eu sou muito auditivo, e eu não gosto de ficar escrevendo muito. Então, e assim, eu tenho ainda uma mania que a Giovana, que é a minha esposa, fica louca da vida comigo, que eu gosto de ouvir áudio acelerado. Tipo, que nem eu participo de alguns grupos do Telegram, daí tem a opção para você acelerar em 2 vezes a velocidade. Eu boto lá, daí fica que se você não presta atenção, você nem entende o que a pessoa tá falando, né? Então, boto o vídeo no YouTube, eu também acelero, porque eu gosto de ouvir a voz rápida, né? E daí, então, para mim funciona muito bem. Mas aí a Suiane falando que ela gosta de escrever, a Giovana também gosta de escrever. Entenda qual que é a melhor maneira que você tem para aprender. Eu fui fazer um contato com a Giovana esses dias atrás, enquanto eu estava deitado só escutando, ela estava lá no caderno, nem louca lá, anotando tudo. E é assim, é natural. Para esse futuro que nos aguarda, entenda que você não sabe tudo. E dificilmente você está chegando perto de saber tudo. Então, esteja aberto a esse novo e esteja aberto a aprender com a pessoa que está do seu lado, com as pessoas que você convive. Porque todo mundo tem uma história de vida única e todo mundo tem algo que pode agregar. Sim. Então, tem esse compartilhamento a gente está numa era onde a colaboração, ela reina. A gente vê muitas pessoas ajudando os vizinhos em compras por conta dessa questão do coronavírus. A gente vê as pessoas se ajudando, doando máscaras, doando alimentos. E o conhecimento é igual. Não guarde conhecimento dentro de uma caixinha e você trate como seu precioso, igual o Senhor dos Anéis, né? Compartilhe, ensina os outros o que você sabe. Que quando você ensina, você com certeza vai receber algo em troca
dessa pessoa no sentido de conhecimento, até o próprio desenvolvimento do outro. É igual nós falamos no começo, a mudança começa dentro da gente. A partir do momento que você está disposto a ensinar e a mostrar para outra pessoa formas diferentes de fazer, pode ser que para essa pessoa faça muito sentido e ela comece a ter outros comportamentos porque você começou dentro primeiro em você. Então, eu acho que isso é algo que eu levo para minha vida e não é fácil, Jana. Não é fácil você mudar a sua forma de ser, porque a gente muitas vezes a gente é moldado, muitas vezes não, a gente é moldado desde criança a ter atitudes e a gente precisa de muita disciplina e muito foco para que a gente comece a ter novos comportamentos, né? Sim. Então a forma com que a gente vê as coisas é o que vai nos ajudar a ter resultados melhores ou manter o mesmo resultado que nós temos hoje. Mas legal. Mas aí diz aí como é que o pessoal te acha. Repete aí como é que acha a Lumen, porque aí a gente quer todo esse povo aí aprendendo, lendo e evoluindo e vindo com a gente. É isso aí. Na Lumen, o nosso perfil da Lumen é @lumen.com.vc ou coloca Lumen Treinamentos. Lá nós temos diversos conteúdos, nós trabalhamos muito essa parte de parte comportamental e também nós damos muitas dicas ali de como você ter foco no seu dia a dia de trabalho, como se organizar no home office, como você tem uma relação melhor com as pessoas, como se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, nos sigam lá na Lumen, a Giovana colocou o nosso @ ali nos comentários. No perfil da Lumen, nós temos ali o nosso link da bio que vai ter acesso ao nosso site. Nós acabamos de lançar um novo artigo no nosso blog, que também está sensacional, recomendo fortemente. E nós temos, dentro desse artigo, quando acessar esse artigo, nós temos o nosso e-book que nós lançamos, que é o Manual de Sobrevivência para 2020, que dá dicas muito práticas para a gente poder ir se adaptando a essa nossa nova realidade que estamos. Eu não sei a galera, mas eu com certeza vou lá. Ó, eu sou meio suspeito de falar, mas eu recomendo fortemente acessar nossas redes. A gente tem postado com muita frequência, muito conteúdo bacana ali. E o feedback de todos vocês que nos acompanham também é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E é isso que a gente busca junto com você, Jana, com as pessoas que estão aqui, é compartilhar conhecimento, crescer juntos, porque quanto mais unidos todo mundo está, mais longe a gente vai chegar, mais fácil será o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Eu tô amando o conteúdo do perfil de vocês, tá muito legal, né? Nem sempre eu tenho tempo de ir lá e comentar, mas assim, as frases, as dicas, eu olho tudo. Então, e quem não me segue ainda, quem não está me seguindo e quer me seguir, eu tô lá aqui, né, no meu perfil, no LearnWJana, né, @LearnWJana. Lá na minha bio tem o link para todas as minhas redes sociais, para o meu LinkedIn, onde eu escrevo artigos sobre educação, sobre aprendizagem. Eu vou ter aqui sempre no sábado, às 10 horas da manhã, nós temos os Saturday with Jana, que é trazer profissionais de diversas áreas. Semana que vem eu tenho uma ortodontista que esteve recentemente lá fora. Eu espero que eu não esteja errada, mas ela esteve na Califórnia recentemente para fazer um curso de especialização. Então, vai ser show. Então, eu só vou ter gente muito boa aqui. Bom, recomendo fortemente acompanhar a Jana, porque ela dá dicas muito boas para o nosso dia a dia, dica de conteúdo, de vocabulário, e me ajuda bastante também no meu aprendizado de inglês também, Jana. E corre lá no meu Telegram. No meu Telegram tem dica diferente. Eu não gosto de repetição. Então, tem dica diferente. Corre lá no meu Telegram que você vai gostar. São dicas de graça e são dicas possíveis para você aprender, né?
Gratidão, Nelson. Eu estou Eu que agradeço, imensamente grata pela oportunidade de conversar com você aqui nessa live. Te vejo na nossa próxima aula, né? Combinado. Desejo todo sucesso para você sempre. O mesmo para você e para todo mundo que está nos acompanhando hoje aí. Muito obrigado.